Oi gente, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o termômetro simples. A gente vai ver como que ele funciona, como que a gente constrói um termômetro simples, quais são as principais propriedades dele e também por que é tão importante esse instrumento de medida. Bom, então basicamente o nosso vídeo hoje vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre como os nossos sentidos eles podem nos enganar. Isso envolve os 5 sentidos, mas nós vamos falar especificamente das nossas sensações de quente e frio que estão mais ligadas ao sentido do tato. Depois, nós vamos demonstrar com um experimento conhecido como experimento das 3 bacias, como realmente essas sensações que nós temos, apesar de nós realmente termos essas sensações, elas podem nos levar a entender o ambiente à nossa volta de forma equivocada. E por último, já que os nossos sentidos não são tão confiáveis assim quanto a gente gostaria, nós vamos ver que nós vamos então precisar de um instrumento que possa fazer medidas mais confiavelmente. E é aí que surge o termômetro. Bom, então falando um pouquinho mais sobre essas sensações de quente e frio, nós, principalmente que moramos aqui no Rio Grande do Sul, temos bem claramente essas sensações, já que nós temos ao longo do ano dias que são muito quentes e outros dias que são muito frios. E assim a gente tem bastante conhecimento sobre como o nosso corpo reage de formas diferentes quando as temperaturas ambientes estão altas ou estão baixas. Sendo assim, seria de se esperar que o nosso corpo, os nossos sentidos, especialmente falando do tato agora, pudessem fornecer para nós informações mais precisas de qual é a temperatura ambiente ou qual é a temperatura de determinado objeto ou corpo. Mas infelizmente não é isso que acontece. A gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma ideia, mas isso pode ser distorcido também. E nós vamos ver a seguir como isso pode acontecer. Eu vou propor para vocês, então, um experimento conhecido como experimento das 3 bacias. Eu não trouxe o vídeo dele aqui, porque como envolve a sensação e o sentido do tato, enxergar como esse experimento é feito não é tão importante assim. Porém, como ele é simples e envolve o sentido do tato, eu sugeriria que vocês fizessem ele em casa. É super simples, vou mostrar para vocês. A ideia geral é a seguinte: vocês vão pegar 3 bacias, 3 potes grandes, 3 baldes, o que vocês quiserem, e vão colocar água dentro dessas 3 bacias. Entretanto, uma das bacias vai estar com água à temperatura ambiente, outra bacia vai ter água mais quente. Vocês vão esquentar um pouco essa água. E na terceira bacia, vocês vão colocar água gelada. Pode colocar água à temperatura ambiente, colocar umas pedrinhas de gelo, ou pode pegar a água que estava na geladeira, como for mais fácil para vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois de encher as 3 bacias com água, é colocar uma mão na bacia com água gelada e uma mão na bacia com água quente. Cuidado principalmente com a bacia de água quente para que vocês não esquentem demais a água e acabem se queimando. Deixem as mãos de vocês lá dentro até vocês se acostumarem com a temperatura da água. Isso pode levar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, mais ou menos. Depois disso, o que vocês vão fazer é retirar as mãos dessas 2 bacias, de água quente e de água gelada, e colocar simultaneamente as 2 mãos na bacia que tem água à temperatura ambiente. O que será que vocês vão perceber? Eu quero que vocês façam esse experimento para vocês terem essa sensação, mas o que vocês vão perceber é o seguinte: a mão que estava dentro da bacia com água quente vai ter uma sensação, quando for inserida dentro da bacia com água à temperatura ambiente, de frio. Vai ter a sensação de que a água dentro dessa terceira bacia está gelada. Enquanto isso, a mão que estava dentro da bacia com água gelada, quando for inserida dentro da bacia com água à temperatura ambiente, vai ter uma sensação de quente, como se a água à temperatura ambiente estivesse aquecida. Olha que interessante! Uma mesma bacia com água à mesma temperatura vai gerar nas 2 mãos sensações diferentes. Isso acontece porque, comparado com água quente, a água à temperatura ambiente está mais fria.
enquanto comparado com a água gelada, a água à temperatura ambiente está mais quente. Por isso, nós temos essas duas sensações distintas. E então, é por isso que a gente não pode confiar plenamente nos nossos sentidos, porque mesmo que a água esteja à mesma temperatura, nós temos com as duas mãos sensações diferentes. Então, nós não temos como dizer com precisão qual é a temperatura da água, ou se ela está quente ou se ela está fria. Mas então, se o nosso tato, nossos sentidos não podem dar conta de dizer com precisão qual é a temperatura de um determinado objeto, ou até mesmo se ele está quente ou se ele está frio, como que a gente faz então? Que objeto, que instrumento a gente pode usar para medir com maior precisão as temperaturas desses corpos? E a resposta que a gente tem são os termômetros. Existem diversos tipos de termômetros. Os mais simples são aqueles termômetros, em geral, preenchidos por uma coluninha de líquido vermelho. Depois, mais recentemente, nós temos os termômetros digitais, que envolvem, então, componentes eletrônicos que variam a tensão dependendo da temperatura, e por isso ele consegue medir a temperatura corporal. Normalmente a gente usa eles em casa, são os mais comuns. E por último, agora, durante a pandemia, está bem comum a gente encontrar os termômetros infravermelhos, que são aqueles em que tu não precisa ter o contato direto com o corpo da pessoa e a medida é praticamente instantânea. Bom, nós não vamos falar nem do digital, nem do infravermelho. Nós vamos focar nossa atenção nos termômetros simples. Então a gente vai entender como que ele é construído, quais são as propriedades e quais as características mais importantes que ele apresenta. Bom, esse aqui é um exemplo de um termômetro simples. Ele tem uma graduação grande, por isso ele é mais usado em indústrias, laboratórios, até mesmo na cozinha. Não é o tipo de termômetro usado para medir temperatura corporal, já que esse termômetro precisa de uma graduação bem pequena, entre 35 e 45 graus, mais ou menos. Bom, mas vamos falar mais especificamente sobre os componentes desse termômetro. Então a gente pode ver aqui, começando aqui por baixo, que nós temos o bulbo. O bulbo, ele é um reservatório, o reservatório desse líquido vermelho. Bom, antigamente esse líquido vermelho, ele era normalmente mercúrio. Porém, o mercúrio foi proibido de ser utilizado nos termômetros porque ele é um metal líquido tóxico para o ser humano e para o meio ambiente também. Então agora, normalmente se usa uma mistura de líquidos, que em geral é a base de álcool. Esse líquido, ele é chamado de líquido ou substância termométrica. Termométrica porque ela vai nos indicar a medida da temperatura. Esse líquido fica dentro do que chamamos de capilar. É um tubo muito fininho e oco que fica dentro do termômetro por onde o líquido pode se deslocar. Ele tem que ser muito fininho porque qualquer movimentação nesse líquido vai ser bastante visível para nós. Se o capilar ele fosse mais grosso, as movimentações do líquido não seriam tão visíveis. Nós já vamos entender mais para frente por que essa movimentação do líquido acontece. Por fim, nós temos as marcações na parte externa do vidro do termômetro, que é a graduação, ou seja, as medidas e aqueles tracinhos que marcam as medidas exatas, e também a escala que é usada no termômetro. No geral, aqui no Brasil, nós vamos ver termômetros de escala Celsius. Entretanto, alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, utilizam comumente outras escalas, como a Fahrenheit. Mas então, que princípios físicos estão por trás do funcionamento de um termômetro simples? Bom, existem dois, principalmente, que nós temos que levar em conta aqui. Eu vou falar muito brevemente deles, porque eles vão ser melhor explicados na aula que vem. Mas o primeiro deles é a dilatação. A dilatação é que vai ser responsável pelo movimento que eu havia citado do líquido dentro do capilar. O que acontece, que vocês podem ver nesse GIF aqui, é que conforme nós esquentamos os corpos, a temperatura, lembrem, vocês viram em outro vídeo, ela está relacionada com o movimento das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior é o movimento dessas moléculas que compõem o corpo, o objeto ou a substância termométrica no nosso caso. Quando as moléculas desse corpo começam a ganhar energia cinética, começam a aumentar a sua temperatura,
elas precisam cada vez de mais espaço, elas precisam se afastar umas das outras. Macroscopicamente, então, a gente percebe esse afastamento das moléculas como sendo um aumento no tamanho, no volume desse objeto. Na física, então, quando isso acontece, nós dizemos que esse corpo dilatou. E é isso que acontece com a substância termométrica dentro do termômetro. Ela, em contato com uma temperatura mais elevada, sofre uma dilatação e acaba ocupando um espaço maior dentro do capilar. Isso significa que aquela substância vermelha vai subir no termômetro e indicar para nós temperaturas mais elevadas. O contrário também acontece. Quando em contato com temperaturas mais baixas, o corpo, em vez de se dilatar, ele se contrai. E aí, a coluna de líquido vermelho dentro do termômetro diminui, indicando para nós temperaturas mais baixas. Vocês vão ver mais detalhadamente sobre dilatação na próxima aula. Outro tópico que eu também não vou entrar em detalhes, porque vocês também vão ver na próxima aula, são sobre escalas termométricas. Mais especificamente, a escala Celsius, já que nós moramos no Brasil, e essa é a escala utilizada mais comumente aqui. Bom, uma escala termométrica é definida principalmente a partir de 2 pontos fixos. Esses 2 pontos eles são arbitrários, nós podemos escolher quais nós queremos. Na escala Celsius, os 2 pontos fixos são os pontos de fusão e de ebulição da água. E eles foram definidos como sendo 0 para a fusão da água e 100 para a ebulição da água. Nesse sentido, nós temos água líquida entre 0 e 100 graus, água no estado gasoso acima de 100 graus e água no estado sólido, ou seja, gelo, abaixo do 0 graus. Mais detalhes sobre a escala Celsius, sobre outras escalas e sobre como se constrói escalas termométricas, vocês também vão ver na próxima aula. Agora que a gente já sabe basicamente como funciona um termômetro simples, nós podemos pensar como que nós podemos construir um termômetro. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é garantir que o líquido termométrico, aquele líquido vermelho que vai dentro do termômetro, ele se dilata de forma linear. Ou seja, que não existe uma faixa de temperatura em que ele dilata mais e uma outra faixa de temperatura em que ele dilata menos. Isso é importante para que não exista variações na graduação do termômetro. Como nós podemos fazer isso? Vamos imaginar essa figurinha aqui do lado, em que nós temos um termômetro que nós não temos ainda a graduação dele. E nós vamos colocar ele dentro de uma água quente, por exemplo. Ao lado desse termômetro, nós vamos colocar uma régua. E aí, nós vamos observar a dilatação do líquido termométrico e ir marcando os pontos em que a coluna de líquido termométrico se encontra em intervalos de tempos iguais. Então, a gente pode determinar intervalos de 30 segundos, por exemplo, e aí a cada 30 segundos nós marcamos o ponto em que a coluna de líquido vermelho se encontra. Se nós percebermos que essa coluna de líquido, a cada 30 segundos, se dilata sempre o mesmo tamanho, então, por exemplo, a cada 30 segundos a coluna aumenta a sua altura em 1 centímetro. Isso significa que sim, ela está se dilatando de forma linear. Se ela dilatar primeiro 1 centímetro, depois 2 centímetros, depois 5 centímetros, isso significa que ela não está se dilatando de forma linear. Ela não dilata a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Por isso, esse líquido não seria adequado para a construção de um termômetro. A segunda etapa é marcar os pontos fixos da escala que nós estamos usando. Se nós formos construir um termômetro na escala Celsius, mais comum aqui no Brasil, nós vamos marcar os pontos fixos 0 e 100. Para saber onde é o 0 e onde é o 100, nós precisamos colocar esse termômetro em contato, inicialmente com uma mistura homogênea de água e gelo. Essa mistura estará a 0 graus Celsius porque, por definição, 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. É quando o gelo se transforma em água líquida. Ou o contrário, quando a água líquida se congela e vira gelo. Depois, nós temos que marcar os 100 graus Celsius. Por definição, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Nesse sentido, nós precisamos colocar o termômetro dentro de uma mistura homogênea de água e vapor.
porque, por definição, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água e, portanto, nós teremos água e vapor em equilíbrio. Depois de marcados os 2 pontos fixos da escala, nós precisamos dividir o intervalo entre esses 2 pontos fixos em n intervalos iguais. Esse número n depende da escala que nós vamos usar. Na escala Celsius, por exemplo, esse número n equivale a 100, já que nós vamos de 0 até 100 entre o intervalo dos 2 pontos fixos. Assim, nós teremos construído o nosso termômetro, garantindo que a substância termométrica dentro dele dilata homogeneamente, que nós temos os 2 pontos fixos bem demarcados no termômetro e também que nós temos a graduação bem definida, dividindo esse intervalo em n partes iguais. Assim, nós poderemos usar esse termômetro para medir qualquer temperatura que varie entre 0 e 100 graus. Se nós quisermos, também podemos extrapolar essas marcações de intervalos entre 0 e 100 graus Celsius para valores maiores que 100 e menores que 0. Basta para isso que a gente garanta que a substância termométrica continua dilatando de forma linear fora do intervalo de 0 a 100, e também garantir que os pequenos intervalos abaixo de 0 e acima de 100 tenham visivelmente no termômetro os mesmos tamanhos que os intervalinhos que estão entre 0 e 100 graus Celsius. Seguindo essas etapas, então, nós teremos construído o nosso próprio termômetro simples. Então, gente, por hoje era isso. Queria agradecer vocês por terem acompanhado até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, podem curtir, comentar, deixar sugestões, deixar coisas que vocês gostaram, que vocês não gostaram. Deixem também as dúvidas que vocês tiveram, que aí quando eu ver eu posso responder vocês e ajudar a entender melhor o funcionamento do termômetro simples. Tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.